Arro! Estou muito feliz por ter você comigo se dispondo a aprender sobre energias vitais, pois falar dos elementos da natureza é falar sobre energias primordiais para a nossa existência, para a nossa autocompreensão e também para a nossa evolução. Eu me chamo Cristiano de França, sou facilitador xamânico e terapeuta holístico. Estarei com você nesta nossa aldeia virtual de conhecimento, passando informações e conhecimentos básicos para que você possa agregar ao seu caminho de cura. Digo caminho de cura, pois acredito que o autoconhecimento nos leva a este caminho. É neste caminho de cura que nós nos dispomos a ler e a entender os sinais da natureza. O fato de você ter aceita o chamado para estar fazendo parte desse minicurso é uma disposição a esta leitura e entendimento. Por isto, já lhe parabenizo. Nesta nossa primeira aula, farei uma breve introdução aos conteúdos que nós vamos trabalhar nesse nosso minicurso, trazendo de forma bem clara alguns apontamentos básicos sobre os 4 elementos da natureza. Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aldeia virtual de conhecimento. Neste minicurso, faremos alguns apontamentos numa perspectiva de uma linguagem muito clara e bem acessível. O curso, ou melhor dizendo, o minicurso, ele se propõe nas suas entrelinhas demonstrar o quanto a humanidade, que nós nos perdemos quando decidimos seguir nosso destino separado da natureza, colocando a natureza em um lugar de mero objeto para o nosso próprio prazer e usufruto. O que levou a vivermos cada vez mais distantes da conformidade com as leis universais da natureza. Dessa forma, nós, em nossa modernidade, traçamos o nosso destino em um ritmo inadequado à nossa verdadeira essência. Como resultado desse ritmo, temos gerado patologias, doenças em nossa alma. Criamos uma alienação em relação a nós mesmos, entre nós e os outros seres vivos, e também entre nós e o nosso planeta, a nossa Terra, a nossa casa comum. Somos seres fragmentados em nossa própria experiência humana, e isto, com certeza, não é bom. O conhecimento sobre os 4 elementos da natureza é fundamental para resgatarmos-nos dessa ilusão da fragmentação, da separatividade e voltarmos, assim, o nosso destino em consonância às leis universais da natureza, nos tornando cada vez mais unidade com todas as demais formas de vida em nosso planeta Terra. Várias culturas em todo o mundo integram os 4 elementos da natureza aos aspectos da vida humana, incluindo-os em suas tradições filosóficas, religiosas e também mitológicas. Nós podemos observar que em todas essas culturas, as características essenciais desses elementos têm sido idênticas,
muito embora os nomes dados para a força primária e para o próprio elemento variem de cultura a cultura. Os 4 elementos podem ser encontrados, por exemplo, nas escrituras sagradas da Índia e também na raiz filosófica da medicina Ayurveda. Nos próprios estudos da filosofia, por exemplo, o filósofo Aristóteles interpretava a realidade como se tudo fosse constituído por 4 elementos: fogo, terra, ar e água. A antiga filosofia grega baseava-se na doutrina dos elementos, que eram relacionados com as 4 faculdades humanas: a moral, o fogo, a estética e a alma, a água, o intelectual, o ar, e o físico, terra. Na China, entendiam a vida através da complementaridade das energias Yin e Yang, dividindo os elementos nesses 2 grupos. O fogo e o ar são considerados ativos, estão relacionados com a energia Yang, enquanto a água e a terra, considerados passivos, eram relacionados com a energia Yin. No mito maia da criação do mundo, também encontramos os 4 elementos presentes nesse mito. Na própria civilização judaica cristã, os 4 elementos da natureza fazem parte. O primeiro Adão foi feito de barro, água e terra. E com o sopro divino, o ar, assumiu o espírito, o fogo. Também estão presentes na astrologia e são uma ferramenta extremamente útil para compreendermos a constituição psicológica de cada ser humano. Os 4 elementos que compõem a natureza exterior são os mesmos que formam a nossa natureza interior. É assim que podemos concluir que a complexidade humana se evidencia pela presença desses elementos em nós, constituindo as 4 áreas, ou melhor, os 4 campos da vida: prosperidade, felicidade, sabedoria e liberdade. Aprender sobre estes elementos e suas influências em nossas vidas, em nossos comportamentos, em nossas atitudes, em nossas escolhas diárias, é um caminho para identificarmos o que realmente precisamos. No campo da psicologia analítica do famoso Carl Jung, a base da formação da estrutura da personalidade do indivíduo estão em 4 funções: a intuição, a percepção, o pensamento e o sentimento. E a estas funções estão ligados os 4 elementos da natureza. Para compreendermos melhor esta relação entre os 4 elementos e as 4 funções, em primeiro podemos ver o seguinte: temos que ter claro que todos nós temos um modo relativamente constante de nos orientar, de agir e de reagir em relação à vida e aos seus acontecimentos. Ou ainda, temos uma atitude mental essencial. Podemos orientar-nos por meio de uma dessas funções. A intuição, a função intuição é aquela que processa informações em termos de experiência passada, objetivos futuros e processos inconscientes. Confiar na intuição
é acreditar de uma maneira não racional. É conseguir olhar além das aparências externas dos fatos que nos acontecem. A função da percepção consiste na experiência direta dos 5 sentidos, na percepção de detalhes, de fatos concretos, equivale a determinar a presença material de algo ou um fato concreto, mas nada é julgado ou analisado, apenas percebido tal como é. Já na função do pensamento, se corresponde à razão, com julgamentos baseados no ser da existência, ou seja, na conceituação. Podemos adaptar o que percebemos de acordo com o nosso próprio quadro mental e construir a nossa própria realidade interna a nível de pensamento. A função sentimento adiciona o valor ao julgamento ponderado, ou seja, podemos ponderar a respeito da importância que determinada coisa nos desperta e por qual motivo. É quando prestamos atenção e analisamos de uma forma subjetiva o que sentimos, o que os sentidos nos trazem e nos faz tomar decisões por este ou aquele fato, este ou aquele comportamento. Com essa breve apresentação dessas 4 funções, posso trazer aqui um exemplo de, a grosso modo, como é que elas acontecem em nós. Quando percebemos algo, é pela consciência que tomamos conhecimento desse algo. E aí, a primeira função que é ativada é a sensação, que anuncia que alguma coisa existe. Em seguida, o pensamento entra em ação, entra em cena e decide o que é essa coisa. Depois, é a vez do sentimento, que mostra-nos o quanto essa coisa nos é relevante ou importante. E por fim, a intuição é ativada para que possamos concluir a respeito da origem desta coisa, bem como o seu destino, o destino que essa coisa vai ter. Então, nós podemos perceber o quanto que essas funções estão presentes no nosso cotidiano, no nosso fazer da vida. A pessoa que tem as 4 funções totalmente desenvolvidas é capaz de fazer um julgamento devidamente ponderado. Geralmente, no comum da nossa vida, as pessoas têm uma função mais desenvolvida do que outras. E isso vai de acordo com a história pessoal de cada uma. Como podemos constatar, são essas 4 funções que nos permitem orientarmos-nos no cotidiano de nossas vidas. É exatamente neste ponto que aqui chama a atenção para a relação dessas 4 funções com os 4 elementos da natureza. O fogo está ligado à intuição, o ar ao pensamento, a terra à percepção e a água ao sentimento. Compreender, conhecer como o fogo, a água, a terra e o ar, em suas formas sutis, atuam em nós,
É uma forma de autoconhecimento que nos proporciona cura. Cura no sentido xamânico, que é o reconhecimento dos potenciais internos de transformação de si mesmo. Ou seja, a cura como uma consequência da relação harmônica entre nós e a natureza. É importante destacar que todos os elementos, a água, a terra, o fogo e o ar, não são separados, mas estão intimamente relacionados entre si. E essas correlações dão vida a várias, ou melhor, às várias manifestações da natureza, tanto no campo externo quanto no campo interno. Alguns elementos nunca se juntam, se repelem. Por exemplo, o fogo e a água não podem estar juntos, mas para existir devem estar separados. No entanto, nenhum dos dois deve prevalecer no corpo, porque muito fogo produzirá inflamação, enquanto muita água no corpo causa indigestão. Logo, podemos concluir que quando um ou mais desses elementos prevalecem às custas de outros, em nós começam a surgir desequilíbrios que podem levar a distúrbios de várias ordens ou a doenças reais. Uma última nota que faço nesta nossa breve introdução refere-se à urgência de buscarmos conhecer e também o equilíbrio dos 4 elementos na sua forma sutil e não na forma materializada, ordinária. Estaremos abordando neste minicurso de energias que atuam em nós, no nosso interior, de forma sutil. Espero que com essa introdução você possa se inteirar nas próximas aulas, tendo clara as bases para o estudo sobre o que serão abordados ao longo do nosso minicurso. Por se tratar de um minicurso, logo de um curso, procure estabelecer um horário para assistir às aulas, os nossos vídeos. Procure também um ambiente tranquilo, silencioso e confortável, mas cuidado com o confortável. O confortável tem que ser até que não lhe cause sono. Você tem que estar alerta para absorver os conhecimentos e as informações que aqui eu estarei lhe passando. É fundamental que você tenha consciência que estaremos tratando de saberes ancestrais, conhecimentos não apenas para retermos no nosso intelecto, mas para a vida, para a nossa evolução, enquanto seres conectados com as energias da natureza, com as energias do universo, do cosmos. Tenha sempre, nessas nossas próximas aulas, um bloco, uma caderneta, uma caneta ou um lápis, para que você possa tomar notas das intuições e dos insights e conhecimentos que você vai estar aprendendo a cada vídeo, a cada aula. Não deixe de comentar, de registrar as suas impressões, suas dúvidas, suas inquietudes, as suas descobertas em cada aula, no campo dedicado aos seus comentários que estará logo abaixo de cada vídeo. Para mim é fundamental saber o que você está pensando, quais são as suas dúvidas, o que é que está lhe dando insight em cada uma das nossas aulas. No mais, estou muito honrado
grato por você ter aceito esse convite a fazer parte dessa nossa aldeia virtual de conhecimento, aprendendo para ampliar consciência. Um bom mini curso e nos vemos nas próximas aulas. Um grande arro!